Papel higiênico. Sítio. Só em Estou a Portugal. gravar com óculos para quem nos está a assistir nas redes sociais. Foi o Tiago que me obrigou. Eu ia pôr as lentes porque eu não gosto que os meus seguidores e fãs Claro. vindos Te vejam me assim nestas tão- figuras. Também uma vez. Fragilizado, Sim, velho, sim. de óculos. Nem sempre se pode estar no com melhor, andarilho. não é? Péssimo. Pronto. Antes de começarmos, fazer aqui uma pequena nota, até pessoal e da rádio. Perdemos o escritor Paul Auster. Pois Que foi. morreu, é Há verdade, na 2 terça-feira, dias, assim, sim. nesta terça-feira. Foi uma figura tão importante, bem, falo por mim, tantas outras pessoas, com as suas Brooklyn Follies e muitos outros livros. Um grande beijinho para a família, por acaso para a família, literalmente. Se nos estiver a A ouvir. sua mulher, que também é escritora, e depois com a sueca, com um apelido impronunciável, Ursfeld, o caraças. E a filha, Sophie Auster, atriz, que devem estar péssimos. Péssimo, quer dizer, dinheiros não. Ui, por 2 gerações. De dinheiros não. Para o ano temos um cliente aqui Sim. nesta rubrica, já se Já percebeu temos, já também, está de posto na nossa qualidade. lista. Que vá. Vamos então ao de hoje. Tan, tan. Eu gosto deste disclaimer. Dar uma nota atual e agora vamos ao cliente do Buscar passado. a atualidade, Sim, porque sim, isto sim. não é sim, gravado sim. também um ano antes. Claro. Nem um ano depois também. Não. estamos a gravar um ano depois. Não, confere. Ah, isto é de filme. Suricata, é verdade. Neste dia, em 2003, morri em Lisboa. Em Lisboa, nessa freguesia de Lisboa. Lisboa, é verdade. Aos 79 anos. Então. Já estava a dever anos à cova. E é por acaso. Não sério? Não estava. Mas por acaso vamos falar de uma cova também. Porque falamos da arqueóloga portuguesa Lourdes Costa Artur. Adoro. Uma mulher muito incrível. A nossa Lourdes, a Lourdinha. A Lourdinha. Não, quando dizes Lourdinha, imagina assim uma pochetezinha com o dinheiro para o pão e não sei o quê. Mas imaginas mal. Eu imagino mal, uma já, mulher de. Como é que se diz? Pá na mão. Opa. Pá. Tratava toda a gente por pá. Hugo. Nasceu em 1924 no Seixal, mas já lá vamos ao Seixal. Antes disso, vamos à arqueologia. Também não, são duas realidades que às vezes se colam. Sim, e se Já, complementam. colam-se Uma mesmo. coisa e outra estão linkadas. Mas está Seixal e arqueologia. Precisas de uma seixola. Yeah. Seixola. Yeah. A arqueologia, eu acho que é uma coisa que fascina toda a gente, não é? No fundo é uma. Estavas lá, não é? Aquela coisa quando os historiadores dizem assim. Eu acho que os romanos. Ai, ia dizer coisas ordinárias. Não, acho que os romanos faziam qualquer coisa diferente. Com esse tom de voz, foi esse acting foi. Aos 13 e aos 4 de cada vez. E depois vão os arqueólogos e dizem. Rapam. Por as pegadas era Sim, mesmo. 4 não era, talvez 7. Estão aqui 14 pares de pés. Tiago, concentra-te, pelo Oh, amor de Deus. Hugo. Mas é verdadeiramente uma viagem ao passado. É ver com os olhos como viviam de facto as pessoas, não é? Encontrar as taças por onde bebiam. Bem, depende de quão. Muito mais recuados às vezes, não é? Sim, claro. Em muitos períodos. Claro, nós lembramos de Pompeia, que já trouxemos aqui por várias vezes, ao Vamos Todos Morrer, encontrar uma cidade com uma cápsula no tempo, tudo isto é muito fascinante. Ou até perceber com que armas caçavam os nossos avós, os avós da humanidade, não é? Sim. Ou de onde veio. Tudo isto é o trabalho dos arqueólogos. E é fascinante Ou uma às coisa vezes- de nunca está sempre tudo por descobrir, não é? Claro, Há sempre claro elos de ligação que vão aparecer. É uma das partes mais fascinantes da arqueologia é precisamente descobrir as cidades que existem debaixo das cidades. Cidades Camadas. muito antigas, as camadas. Camadas. Que eles chamam tal e qual assim. Camadas. O nosso single. Camadas. Lembraste ainda? Lembrei, claro. Playlist Antena 3. Exatamente. As cidades, sobretudo as mais antigas, têm Lisboa é um exemplo disso. Tem a romana, a pré-romana, bem, ao contrário, né? Tem a pré-romana, a romana, a ágata, tem todas essas camadas, não é? A Mónica Sintra vai tendo essas camadas. A Lisboa islâmica, tudo isso. Claro que nas cidades, imagina Roma. Uma cidade como Roma, que foi capital do Império, não é? 2 ou 3 ou 4 ou 5 para cima disso, tu não destróis o que lá está hoje para ir ver. Mas Roma e até Lisboa, sempre que se faz uma obra que envolva a escavação numa cave, por exemplo, na parte antiga da cidade, encontras sempre coisas e vais lá catalogar, não quer dizer que deites abaixo o prédio que lá está, porque também esse um dia há de se ter interesse Exatamente. arqueológico. É muito É quase um respeito contemporâneo e um. Tal e qual, é isso mesmo. Privilegiar a história também, não destruí-la. Tal e qual, E nós tanta temos- coisa foi destruída, certamente até a arqueologia entrar em força É verdade. no meio sim. urbano, pelo menos. E até no essa contexto urbano. própria noção, que é uma coisa já do Pois. século XIX, da arqueologia como disciplina. E até. Engraçado, numa onda mais mística, encontrar, é uma das coisas que até de filme, não é? A arca onde o Moisés guardou os 10 mandamentos, o túmulo onde Cristo se levantou ao terceiro dia, ou a pedra negra, não é? Que Maomé guardou na Caba em Meca.
claro, isto já é na onda mais do Indiana Jones, claro. Agora, talvez o arqueólogo mais famoso da história, que é o influencer, a estrela, é o Howard Carter, claro, que em 1922 encontrou o túmulo do Tutankhamon. Incrível. Bem, toda a gente sabe esta história, não é? Até que lançou a febre do Egito, não é? A febre da egiptologia naqueles inícios do século XX. Fotografias incríveis Incrível. dessas explorações, não É mesmo, porque não é que ele tivesse sido um faraó particularmente importante, mas era um túmulo. Os túmulos que têm muitos milhares de anos foram sendo saqueados ao longo da história e este estava completamente fechado, tal como no dia Impenetrável. em que o Tutankhamon fechou os olhos. Claro. Um beijinho também para a viúva, se nos estiver a ouvir. Exatamente. Tutankhamon. No cartaz. Tutankhamon, anda cá, amor. Que eu não te aleis, dizia a Madame Camon. A Madame Camon. Tu era o nome próprio. Dá respeito de uma Agora- civilização inteira. Fica tudo arrasado. Agora, claro, isto era ainda uma disciplina amadora, era uma atividade geralmente de homens ricos que se dedicavam a isto amadoristicamente e muitas vezes comandavam as expedições, iam até ao Egito, até onde fosse, não é? À Síria, whatever, onde andassem, mas não faziam o trabalho pesado de campo, pagavam a pessoas, geralmente locais, para fazer esse trabalho. Estas fotografias, sobretudo do Carter, são impressionantes. Estamos a falar de centenas de homens, Sim, força braçal, e é assim uma Egípcios, coisa no caso. já não estamos habituados a, não é? Já Claro, eles choca-nos muito. carregadinhos em- Eles a carregarem em aquilo mulas. e o doutor lá em cima assim, oi que se está tudo. Sim. Mas é de qualquer Mas forma uma pronto, história é- fascinante. claro, Sim. claro, Temos não aqui paga o Howard valor Carter. da Sim, é história. verdade. Agora, claro, como em tudo, mesmo que não se fale muito, também havia mulheres. No caso, beneficiando do facto da arqueologia ser uma atividade amadora e ainda não académica, porque as mulheres estavam vedado do mundo académico, não Pois. podiam tirar as suas licenciaturas durante um grande período. E foi preciso quebrar essas barreiras, porque elas não eram vistas nem como capazes de comandar uma expedição, nem, por outro lado, de fazer o trabalho pesado, porque não era considerado uma atividade própria das mulheres. Agora, muitas dessas primeiras mulheres arqueólogas foram inglesas, quase sempre ou mulheres ou filhas de arqueólogos e que faziam questão de ir também. Claro, essas inglesas o que é que faziam? Pesquisavam a herança romana na Grã-Bretanha ou então as heranças de outros sítios no que era então o Império Britânico. Aí muito sim, o Egito, a Palestina, andavam a ver essas porcarias todas. Eu podia trazer aqui muitos nomes dessas pioneiras inglesas, das primeiras mulheres arqueólogas, mas vou falar de uma amadora que toda a gente conhece, Agatha Christie. Uau. Ela é incrível. Ela casa, o seu segundo marido, depois de um primeiro casamento que não correu bem, casa com um arqueólogo, de quem ela dizia, com muita graça, que são os maridos perfeitos, porque quanto mais ela envelhecia, mais interessante se tornava aos olhos do seu marido. Uau, uma graça. que gracinha boa. É mesmo. E ela depois acompanhou também como amadora em muitas das suas expedições e até incluiu essas histórias em livros como A Morte no Nilo, por exemplo, agora estou-me a lembrar, não me lembro de outros, que Claro, estava inclui lá. a arqueologia e o Egito nessa porcaria. Tinha um trabalho de pesquisa privilegiado, não é? Acompanhava o marido e estava lá. É mesmo, mas era mesmo interessada Pois, na pois, coisa. pois. Assim. Em Portugal, 1895, o académico José Leite Vasconcelos lança a revista O Arqueólogo Português e é ele que vai fundar também o Museu de Arqueologia. É o nosso primeiro académico de arqueologia. Eu podia também dizer o nome de muitos outros homens que nesta primeira metade do século XX foram pioneiros da arqueologia em Portugal, mas hoje estamos a falar de mulheres. Vera Leisner, que morreu em 1972, uma tipa que ainda nasce em 1885. Uma alemã que com o marido vai estudar as construções megalíticas, isto são as pedras grandes, não é? Do terceiro milénio antes de Cristo, na Península Ibérica. E foi assim, a primeira mulher a chefiar uma expedição em Portugal. Estávamos no ano de 1929. Uau. Só que ela era estrangeira. E nós hoje vamos falar da primeira mulher portuguesa a dirigir uma escavação. Claro, temos essa morta. Lourdes Costa Artur é a primeira mulher que vai chefiar, de facto, uma expedição no Seixal em 1950, ali ao pé de casa, portanto. Antes disso, ela tinha estudado piano, até com um discípulo do Alexandre Rei Colasso, que foi o pai da Amélia Rei Colasso, que era um grande professor e compositor de piano, era quem dava as aulas à família real e tudo. Um dia vamos trazê-lo cá também. Ela chegou a entrar no conservatório, estava lá a tocar piano assim, ai,
frio, não te queixes. Ai, o sabromático. Ela também cantava. E em francês, falava francês também. Exatamente. Mas vai desistir do conservatório porque, entretanto, chega-lhe a notícia à casa através de um postal, de um telegrama cantado à casa, provavelmente, a dizer que tinha entrado na faculdade e assim vai ela estudar História. É verdade. Ela vai se especializar em arqueologia, participou em muitos congressos, publicou muitos trabalhos, até que em 1950 vai, de facto, dirigir a primeira escavação. No caso, uma quinta no Seixal, com achados do período pré-romano. E depois vai seguindo. Estuda o período romano também, que é sempre a coisa mais à vista. O período pré-romano é tudo mais. Olha, mais uma pedra, isto era para atirar a quem, sabe? Eu sou pré-romano, eu sou romano. É muito. Mas o romano sempre, pronto, já pintavam já qualquer mais, coisa. Aquilo já tem mais. Sim, é mesmo. Já não é bem uma criança de 2 anos. Estamos a ser tão estúpidos. Ela também trabalhou em Itália e em Espanha com uma bolsa que ganhou. E uma bolsa e uns sapatos, porque até um véu e uma grinalda, porque ela vai arranjar é horrível, mas vai encontrar lá o seu marido, que era espanhol, também um académico. Eles foram felizes para sempre, devem ter sido, eu não tenho essa informação, mas calma, não vejo razão para não ser. Agatha Christie, afinal, está certa. Há aqui uma correlação entre o tempo que passa era mútuo, eram ambos arqueólogos. Agora, o que eu tenho informação é que ela continua sempre o seu trabalho, dirigindo escavações, dirigiu também um coro gregoriano, portanto continua ligada à música, sim. Escreveu em muitos jornais e até foi ela, com o seu próprio dinheiro, que salvou o arquivo de manuscritos e livros antigos da Câmara Municipal de Almada, que ela viu que está tudo a apodrecer e desenhou até ela, foi um marceneiro, mandou desenhar um móvel próprio para guardar estas coisas. Que mulher de caraças mesmo, sim. É mesmo incrível. Agora, não nos vamos embora sem falar de outras arqueólogas portuguesas. A olicipógrafa, eu reparei, o Word não reconheceu esta palavra no feminino, temos que começar a mudar também um bocadinho essas coisas. Já adicionei. Olicipógrafa achou que era um erro. Só conhece a olicipógrafo. Portanto, é uma pessoa que estuda a história da cidade de Lisboa. Irisalva Moita, um dos grandes nomes da arqueologia portuguesa, que foi ela que comandou, dirigiu na Praça da Figueira, durante a construção da rede do metro, a primeira grande intervenção da arqueologia urbana em Portugal. Outras pessoas, Maria Amélia Horta Pereira, estudiosa da Idade do Bronze, sempre a trabalhar para o bronze. Sempre, e essa chalaça estava aí mesmo a montesemear. E agora no mundo dos vivos, a nonagenária Adília Alarcão, a grande especialista de Conímbriga, chamam-lhe a Madame Conímbriga, e numa geração menos antiga, a Jacinta Bugalhão, amiga do nosso programa, já foi convidada nas manhãs da 3. São nomes que se juntam a muitas dezenas de mulheres que ou no campo, ou em campo ou na investigação, portanto, pá na mão ou com a cara enfiada nos livros e nos teclados, nos ajudam a descobrir esse país estranho que é o passado. São as nossas Maria Indiana Jones. Podes crer mesmo. Não usam chicote, se calhar só lá na intimidade delas. Não comem insetos nem miolos de macaco, mas não são menos heroínas por causa disso. A Lourdes Costa Artur morreu faz hoje 21 anos.